Olá galera, esse vídeo foi feito, o objetivo dele é complementar o material que vocês têm aí sobre linguagens e gramáticas. Esse vídeo não é um vídeo com todo o assunto, é apenas um complemento do livro-texto e de outros materiais que vocês já leram. Então, vamos começar observando a questão das linguagens. Bom, a gente já viu que um alfabeto é obtido por um conjunto de símbolos e uma linguagem nada mais é que um conjunto de palavras em cima de um alfabeto. Então, vamos ver aqui uma linguagem muito simples para a gente ter como exemplo. Então, essa linguagem, vocês estão vendo aí, ela é formada apenas por 4 palavras. Então, as palavras bola, bolo, bala e balo. Então, aqui então está o nosso conjunto de palavras formando a linguagem. Então, tem uma representação aqui da linguagem como conjunto formado de 4 elementos. Então, vamos dar uma olhada o que tem, qual alfabeto, ou seja, qual o conjunto de símbolos dessa linguagem. A gente pode ver que são as letras A, B, L e O. Então, podemos mostrar aqui o alfabeto, né? A, B, L, O. E aí, qual que é a característica dessas palavras? Qual o termo comum que eu posso ver dessas palavras? Bom, eu posso observar, né, que todas as palavras possuem 4 letras, todas as palavras começam com B, A ou BO, e todas terminam com LA ou LO. Então, posso dizer isso aqui. Então, as palavras têm 4 letras, o prefixo BA ou BO, sufixo LA ou LO. Com base nisso, podemos então fazer a representação formal de conjunto, representando esse conjunto da seguinte forma. A linguagem L é formada por W, que são as palavras, tal que o alfabeto da linguagem A, B, L, O e o comprimento da palavra é igual a 4 e W tem prefixo BA ou BO e sufixo LA ou LO. Então, essa segunda representação é a representação formal de conjuntos, que mostra então como são as palavras da linguagem. Mas a representação, né, de linguagem me diz apenas o conjunto das palavras. Vamos agora observar a questão então das gramáticas. Tá? Então, nós vimos o seguinte, na representação da linguagem, o que foi observado? Ela apenas mostra o conjunto das palavras que representam da linguagem. Tá? Qual que é a diferença da linguagem para a gramática? A gramática ela vai permitir então mostrar como que eu faço, como que eu gero as palavras da linguagem, como que essas palavras são obtidas, tá? Então, a gramática ela é mais completa, ela mostra como que eu vou gerar então essas palavras. Para a gramática, eu tenho 2 conjuntos de símbolos, tá? Chamados símbolos terminais, que nada mais são que os símbolos usados para criar as palavras. E eu tenho outro conjunto de símbolos também, que é o conjunto de símbolos não terminais, que são as variáveis que vão produzir os símbolos terminais. Eu posso pensar o seguinte, os não terminais, para ficar claro na representação, sempre vão estar com letra maiúscula. Então, toda vez que numa gramática vocês verem uma letra maiúscula, então aquela letra vai estar representando um símbolo não terminal, é uma variável. Ela nunca vai estar nas palavras finais. Esses símbolos não terminais, a gente pode entender eles como se fosse uma variável string. Tá? Ele pode gerar, só com a característica que um não terminal pode gerar um outro não terminal.
mas sempre ela vai ser responsável para gerar uma outra coisa. Bom, se eu tenho símbolos terminais e não terminais, né, eu tenho as produções. As produções são a parte mais importante da gramática. Na realidade, o principal da gramática é exatamente as produções, que é o conjunto de regras, né, que mostra como que, a partir de um símbolo, dos símbolos não terminais, eu vou chegar nas palavras. Tá? Eu posso entender uma produção como uma atribuição, só que ao invés, normalmente quando eu tenho uma atribuição numa linguagem de programação, significa que a variável está recebendo um valor. Aqui na gramática é o contrário. O não terminal vai gerar aquele valor que está à sua direita. Mas o entendimento, né, é bem equivalente. E, para mim fazer a gramática, um ponto principal que é necessário é eu definir qual que é o símbolo inicial. Tá? Esse símbolo inicial é o ponto de partida a partir da qual eu vou gerar todas as palavras. Toda gramática vai ter apenas um único símbolo inicial. Tá? Se eu não souber qual que é o símbolo inicial, eu não tenho como produzir as palavras. Por convenção também, não é uma regra, mas é apenas uma convenção, as produções do símbolo inicial normalmente vão aparecer na primeira linha das regras de produção. Mas isso não é escrito, não é uma regra rígida isso não. Então vamos ver então na linguagem que a gente cria as 4 palavras, né? Bala, bola, bolo, balo, como que um exemplo de uma gramática que serviria para essa linguagem. Então, meu símbolo inicial vai ser símbolo S, e eu estou dizendo que esse símbolo S está gerando aqui 4 símbolos não terminais. Aliás, desculpe, 3 símbolos. Símbolos B, V e C. Então, eu digo o seguinte, que o símbolo B gera um B minúsculo. O símbolo C vai gerar um L minúsculo. E o símbolo V gera um A e que também o símbolo V gera um O. Repare que o símbolo V pode gerar 2 símbolos. Então, eu posso também escrever dessa fórmula. V produz A barra O. Essa barra que está colocada ali indica que pode ser uma coisa ou outra coisa. Pode ser o A ou pode ser o O. Então, a partir dessas produções, vamos ver como que seria a representação formal dessa gramática. Então, está ali. A gramática é formada por um conjunto de símbolos não terminais. O conjunto é SBCV. Então, todos em maiúsculo, né? Então, símbolos não terminais sempre em maiúsculo. O segundo conjunto é o alfabeto da linguagem. Os símbolos terminais são os que vão realmente produzir as palavras. O terceiro é o conjunto de produções. E o quarto elemento é qual é do símbolo, entre os símbolos não terminais, qual é o símbolo inicial. No caso, ele é o S. E o conjunto P, que está ali, não está escrito, nada mais é do que o conjunto de produções que foi mostrado acima. Então, vamos ver como é que eu consigo gerar uma palavra aí. Vamos ver como é que eu consigo obter a palavra bola, usando a gramática. Então, nós temos aí a gramática. Então, eu sempre começo pelo símbolo inicial. Então, meu símbolo inicial S, ele vai gerar, então, os 4 símbolos B, V, C, V, que são símbolos não terminais. Então, a partir do S, gerei essa palavra B, V, C, V, que não é uma palavra ainda, porque ela é apenas composta de símbolos não terminais. Olhando o símbolo mais à esquerda, que é um B, então eu vou nas regras da gramática e verifico que o B gera um B minúsculo. Então eu vou substituir esse B na palavra por um B minúsculo. Então fiz a primeira substituição. Agora o segundo símbolo da palavra não terminal é um V.
eu percebo aí que eu posso trocar esse V por um O. Então, eu vou substituir o símbolo V por um O na palavra. O próximo símbolo é um C, seguindo o mesmo raciocínio, que eu vejo que ele pode ser trocado por um L, então eu vou trocar esse símbolo por um L na palavra. E finalmente, o último símbolo, que é o V, eu verifico que ele pode ser trocado por um A minúsculo, e aí eu tenho então a minha palavra gerada. Então, a partir da gramática, eu consegui gerar então a palavra bola. Uma outra coisa também que a gramática, ela na realidade, ela implica a geração de uma árvore. Então, considerando aí a palavra bola, vamos ver uma árvore de derivação que seria feita para gerar essa palavra. Então, como que é o processo? A partir do símbolo S, que é o símbolo inicial, e o símbolo inicial é a raiz da árvore, eu vou derivar então os 4 símbolos iniciais, os 4 símbolos não terminais, e o primeiro símbolo B deriva um B minúsculo, o segundo símbolo B deriva um O, o terceiro símbolo, que é o C, deriva um L, e o quarto símbolo V deriva o A. Então está aí feita a derivação da palavra bola. Uma outra representação que pode ser feita de derivações é da seguinte forma: eu dizer que o S deriva BCV. Um detalhe é o seguinte, que essa seta dupla ela não é usada em produções, ela é apenas para indicar que o símbolo que está à esquerda, de alguma forma, consegue chegar no símbolo que está à direita. Então, a primeira derivação gera o BCV, essa BCV deriva a próxima palavra, que é com o primeiro símbolo em minúsculo, derivou agora com o segundo símbolo em minúsculo, o terceiro e o quarto. Então veja o seguinte, foram feitas 5 derivações para mim chegar do S até a palavra bola. Então eu posso escrever também que S deriva em 5 derivações, né? Aqueles 5 ali em cima da seta está indicando quantas derivações tem que ser feitas para mim chegar do S até a palavra bola. Bom, mas essa gramática que a gente mostrei, ela não é a única que existe para produzir essas palavras. Então, essa gramática que está aqui, né, agora eu coloquei o símbolo V em uma linha só, colocando A ou O. Essa é uma das gramáticas que pode gerar essas palavras. Existem outras gramáticas também que poderiam gerar as mesmas palavras. Tá? Então, por exemplo, eu tenho essa outra aí, tá? Com 2 símbolos apenas. Eu retirei os símbolos B e o símbolo C e já coloquei ali em S os símbolos terminais de uma vez e deixei apenas o símbolo V para gerar o A ou O, que vai gerar as mesmas palavras. Uma outra forma também, outra gramática seria essa aqui. Um S produzindo BA, o X, BO, o X, e o X gerando LA ou LO. Tá? Então, essas 3 gramáticas são gramáticas equivalentes, porque elas vão permitir gerar as mesmas palavras. Bom, essa linguagem que a gente usou é uma linguagem finita, formada por apenas 4 palavras, mas podem existir linguagens que são infinitas. Então, como exemplo aqui, essa definição aí. A minha linguagem agora são as palavras W formada tal que W é formada pela múltipla concatenação da sílaba TA. Então, o N ali pode ser 1, 2, 3 e 4, significa que pode ser TA elevado a 1, ou TA elevado a 2, TA elevado a 3. Então, quais seriam as palavras dessa linguagem? Né? Tá, e vai indefinidamente aí
quantas forem. Então, eu não tenho limite do número de palavras. Então, vamos ver como que seria o exemplo de uma gramática para gerar essa linguagem aí. Os símbolos são apenas terminação T e A. Então, vamos ver como um exemplo de gramática. Olha, meu símbolo é A, produz TA e o A novamente, ou vazio. Então, TA pode gerar um outro A, que vai gerar um outro TA, que vai gerar, e assim por diante, até produzir um vazio. Vamos ver como que seria eu obter a árvore de derivação, né? Como eu poderia gerar a palavra tatatá com essa gramática. Então, tá aí. Ali saiu um pouquinho da posição, gente, as linhas, mas só para vocês entenderem ali. O símbolo A gera TA, o segundo A está gerando o próximo TA, o terceiro A que está ali gera mais um TA, o último A vai estar gerando o símbolo vazio. Se eu fizer as derivações, né, veja o seguinte, A gera TAA, que vai gerar TATAA, que vai gerar TATATA mais um A, que vai gerar TATATA vazio, e como a palavra vazia, né, significa então que eu cheguei na palavra que eu quero, que é a palavra tatatá. Bom, isso aí, gente, é o que eu queria mostrar para vocês, apenas para esclarecer algumas dúvidas sobre esse assunto. Obrigado.